Boa tarde a todos, todos e todas. Sejam muito bem-vindos de volta ao nosso evento Rabeco Virtual 2021. Meu nome é Amanda, sou bióloga e faço doutorado em Ecologia pela Universidade de São Paulo. E nessa sessão eu vou apresentar para vocês os nossos convidados para a mesa redonda Os Impactos Ecológicos e Evolutivos das Redes da Vida. Nessa mesa, nós vamos conversar um pouco sobre as novidades nas abordagens teóricas e metodológicas no entendimento das redes e interações entre organismos vivos e suas implicações ecológicas e evolutivas. E para isso, contamos com um time incrível de cientistas. A primeira participante, também a mediadora da mesa, é a doutora Karine Emer. Ela é pesquisadora de pós-doutorado na Universidade Federal de Pernambuco, onde atua em projeto ecológico de longa duração no Sítio Parque Nacional do Catibau, explorando interações ecológicas no bioma da Caatinga. Sua linha de pesquisa integra teoria e prática para entender processos ecológicos envolvendo interação animal-planta, a nível de metacomunidade, e como esses respondem a efeitos entrópicos em escala ecológica e evolutiva, com o objetivo final de conservação da biodiversidade. Além disso, Karine também tem interesse por questões socioecológicas, como estratégias para a sustentabilidade através da conservação de serviços ecossistêmicos fornecidos por interações planta-animal. Contamos também com a doutora Guadalupe Peralta, pesquisadora do CONICET, Argentina. A sua pesquisa está focada em entender por que os padrões de interação das espécies mudam no espaço e no tempo, e como isso afeta o funcionamento e os serviços do ecossistema. Ela também possui interesse em usar redes de interação como ferramentas para desvendar os mecanismos por trás da composição da comunidade e dos padrões de diversidade. Para agregar ainda mais à nossa mesa, temos a presença da doutora Marília Gaiarsa, pesquisadora de pós-doutorado na Universidade de Zurique, na Suíça, e sua pesquisa integra abordagens empíricas e de modelagem para relacionar as propriedades estruturais e funcionais das comunidades ecológicas à sua robustez frente aos diferentes fatores que podem levar à sua extinção. Ela possui experiência nas áreas de teoria ecológica, interações mutualísticas e redes ecológicas, especialmente focando em sistemas terrestres e interação planta-polinizador. Finalmente, temos a honra de receber o Dr. Sérgio Timóteo, pesquisador de pós-doutorado na Universidade de Coimbra, em Portugal. Ele tem interesse em ecologia de comunidades para desvendar o funcionamento dos processos ecológicos que governam o mundo ao nosso redor e como esses processos podem ser usados no contexto da conservação. A sua pesquisa busca entender como diferentes distúrbios, sejam eles induzidos por humanos ou de origem natural, podem afetar os sistemas naturais e como esses sistemas podem se recuperar de tais distúrbios. Nós, da Rabeco Virtual 2021, estamos muito honrados e felizes de contar com vocês para esse debate e agradecemos muito por terem aceitado o convite de estar aqui conosco hoje. Lembramos que cada palestrante terá de 10 a 15 minutos de tempo de fala, iniciando pela Karine, seguido de Guadalupe, Marília e Sérgio. Lembramos a todos que o chat é o nosso espaço de interação, então vocês podem escrever seus comentários e interagir. Se quiserem fazer perguntas aos palestrantes, escreva sua pergunta na seção de Q&A, que é um ícone que está do lado do ícone do chat na parte inferior da sua tela. Se alguém tiver feito uma pergunta que você achou interessante, você pode votar nela para que ela seja respondida primeiro pelos palestrantes. Também é possível comentar nas perguntas, então aproveite esse espaço para debater ideias com os outros participantes. Por favor, vamos dar as boas-vindas aos nossos convidados, Karine, Guadalupe, Marília e Sérgio. Por favor, Karine, quando quiser, a palavra é sua. Ótimo, muito obrigada, Amanda, pela introdução super calorosa. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, né? Sim. Então, tá. Bom, então, boa tarde a todos, né? É uma grande honra poder participar desse evento tão bonito, tão bem organizado, né? Eu acho que a gente está precisando mais disso, né? A gente está passando por momentos muito desafiadores de sociedade, né? E a nível de planeta e a nível de Brasil, então eventos como esse são eventos de resistência, né? Contra esse desmonte na educação e na ciência, e eu preciso dizer que eu adorei a capoeira como representante da arte brasileira, que é um movimento de resistência também, né? Então não é à toa que está junto com a gente no Rabeco. E muito obrigada pela comissão organizadora, pela oportunidade, né, de poder
falar hoje aqui e mediar essa mesa redonda com esses colegas tão ilustres, né? Grandes amigos, na verdade. Então, acho que eu posso começar aqui o meu vídeo, né, Amanda? Sim, por favor. Vamos ver aqui se... Ah, vai esse aqui, vai dar certo. Foi, né? Sim, tá aparecendo. Então, tá bom. Então, vamos lá, porque eu falo bastante, vamos ver se eu vou conseguir falar no tempo. Então, eu vou começar minha fala, deixa eu só mudar aqui, menor, assim, melhor. Na verdade, eu vou começar, a minha fala tem dois momentos, né? Um momento introdutório, bem geral, na verdade, contextualizando um pouquinho a questão das redes ecológicas nesse mundo em transformação, e meio que colocando a ideia por trás da organização dessa mesa redonda também, né? E aí, num segundo momento, eu vou falar de forma também bastante sucinta sobre o meu sistema de estudo que eu gostaria de apresentar para vocês hoje. A tela não está na Karine. Tá tudo certo aí, Amanda? Eu tô te vendo em destaque, você e seus slides. Tá, é porque tem um comentário aqui do Felipe Melo dizendo que a tela não estava em mim. Alguém pode falar pra gente se tá funcionando direitinho? Tá tudo certo? Tudo certo. Tá bom, ótimo. Bom, não sei então, Felipe. Acho que talvez se o pessoal colocar o microfone no mudo, aí não fica trocando o apresentador, né? Não sei se pode ser isso. Bom, vamos lá. Então, aqui. Então, eu acho que a gente tem ouvido falar e falado bastante, né, nesse evento, inclusive, sobre mudanças e transformações. E para nós, ecólogos evolutivos, né, se podemos chamar assim, isso é uma máxima constante, na verdade, a única constante é a mudança, que faz parte, né, dos sistemas biológicos, né, da natureza dinâmica e do processo evolutivo como um todo. A grande questão ou até a problemática, é quando essa mudança ela ocorre de forma muito brusca em escalas planetárias, né? Em escala planetária, por enquanto só temos um planeta. Então, aqui eu trouxe essa arte que representa a chegada dos europeus no continente americano, né? Que é um dos eventos, né? Que candidatos a marcar o início do antropoceno. Isso porque a gente teve uma mudança muito drástica no sistema, né? Então, além das mortes, né, dos milhões de indígenas que habitavam essas terras, essa mudança no uso da terra foi tão marcada que a gente teve alterações na temperatura do planeta e alterações nos estoques de carbono, né? E isso fez com que o sistema que ia numa trajetória acaba mudando a sua trajetória, e esse é um dos pontos fundamentais para a gente determinar, para os geólogos, né, determinarem novas eras e novas épocas geológicas. E para nós, como estudantes dos sistemas biológicos, é muito importante esse momento na história, né, porque a partir de então a gente começa a ter uma reorganização muito significativa das comunidades biológicas a nível de planeta, né. Então a gente tem essa movimentação, essa dispersão de espécies que, se não fosse facilitada pela movimentação humana, né, levando uma espécie de um continente para o outro, por exemplo, talvez nunca ocorresse ou ocorresse em escalas temporais muito maiores, né, como eventos raros. E isso tem uma série de implicações de mudança de uso da terra, de mudança de sociedade, de comportamento, que fez com que a gente chegasse, né, nessa situação que a gente se encontra hoje, onde a gente tem aí praticamente metade do planeta já transformado em algum nível, né, por atividades humanas. Então, esse é o antropoceno, né? E aí é interessante a gente pensar que como que a gente mede, né, toda essa perda de biodiversidade que tem sido documentada. Uma das formas, e talvez a forma que seja mais
plausível e que chegue com maior informação ao grande público, né, seja a perda das espécies, né, as espécies ameaçadas de extinção, que são muitas em uma escala temporal muito pequena. No entanto, a gente sabe, né, que, na verdade, antes de perder as espécies, a gente perde as interações ecológicas, né? E aí existe uma série de implicações que nós estamos agora somente começando a entender quais as consequências, né, da perda de interações ecológicas, da perda de funções que essas interações têm no ecossistema em uma escala muito mais ampla, né, com quais as implicações disso para uma escala evolutiva por exemplo, né, escala ecológica e evolutiva. Então, nesse sentido, de entender a natureza como um todo, né? Ou seja, os organismos não vivem isolados, as espécies não estão isoladas, então é claro que a gente precisa entender como elas se comportam e tudo mais, mas a gente tem que sempre lembrar o que Darwin já chamava a nossa atenção, né? Muito bem, que na verdade existe um emaranhado da vida, né? Que esse sistema ele é muito complexo, um sistema adaptativo complexo, né? Já se falava bastante em complexidade na palestra anterior do CID, então aqui a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Nesse contexto, né, da complexidade da vida que entram as redes ecológicas como uma ferramenta, e além de ser uma ferramenta, na verdade, eu acho que é mais, inclusive, uma forma de pensar, né, em análise de ecossistemas, em análise de comunidades, de natureza, que é olhar para as interações ecológicas, né, e como que a gente faz isso? É muito difícil a gente conseguir olhar para o todo de uma única vez, então a gente estuda sistemas, é como se nós tivéssemos fatias do todo, né? Então, se aqui a gente pensar que estamos interessados em dispersão de sementes, que é o estudo de caso que eu vou mostrar depois, então a gente faz essa fatia da complexidade como um todo, né? Estuda os grupos que fazem essa função ecológica e traz isso para análise, aqui no caso de redes, então vou transformar isso numa matriz, e depois essa matriz vira um gráfico, por exemplo, aqui, né, que está representando uma rede bipartida, que são as redes mais comuns, ou seja, que foram amplamente utilizadas, amplamente um pouco amplo demais, mas enfim, né, talvez mais utilizadas até agora dentro da ecologia de interações mutualísticas. Então, aqui a gente tem, né, essa representação de dois grupos que interagem, então, por exemplo, as plantas, espécies de plantas representadas pelos círculos, e os animais representados nos quadradinhos, e as interações, os links entre eles, que vão nos dar diferentes padrões conforme essa complexidade vai se estruturando, ou conforme a gente consegue, na verdade, capturar a complexidade do sistema, né? E daí surgem as métricas que são tão faladas dentro das redes, né, de modularidade, alinhamento e conectância. E essas métricas são o que nos permite, né, avaliar como que um sistema está mudando quando a gente tem um distúrbio antrópico, por exemplo, né? Então, eu não vou entrar em detalhes disso, mas eu acredito que ao longo dessa mesa a gente vai essas métricas vão aparecer novamente. E o que é interessante a gente notar é que essa ferramenta, ou essa forma de pensar, né, ela pode ser utilizada em diferentes níveis de organização biológica, né? Então, a gente pode pensar nisso dessa forma, considerando interações entre indivíduos, entre espécies, como eu falei, ou inclusive entre grupos, né, de ordem maior, como interações entre clados, né? E isso para diferentes sistemas, então, tanto para interações mutualísticas, quanto para interações antagonísticas, ou de facilitação, ou de simbiose, parasitismo, e por aí vai, né? Então, é uma ferramenta bastante flexível. E nisso a gente já tem, então, um corpo teórico relativamente amplo, né? Utilizando redes. Claro que existem diversos gaps aí no conhecimento, mas é um campo muito dinâmico, né, que tem se transformado muito rápido, então toda hora a gente tem novos algoritmos surgindo, novas formas de visualização, já temos revisões, né, da utilidade das redes em diferentes sistemas, e nisso a gente chega onde eu queria, né, falar como que essa mesa tá organizada, né? Então, a ideia
a gente falar um pouquinho da utilidade das redes para responder questões ecológicas relevantes para a sociedade, né? Então, a Amanda já introduziu os palestrantes muito bem, e a gente tem a Lupe, na sequência, falando dos mecanismos de interação, a Marília, que vai trazer a questão das mudanças climáticas, e o Sérgio, que vai tentar explicar a complexidade com mais complexidade. E eu vou falar, então, rapidamente aqui sobre um sistema de estudo que eu pesquisei durante o meu pós-doutorado na Unesp, no grupo do Mauro Galetti, e essa apresentação ela está completa no YouTube, então, para quem tiver mais interesse, depois pode dar uma olhadinha lá. Aqui eu vou dar só uma pincelada sobre dispersão de sementes no antropoceno, né, utilizando a Mata Atlântica como sistema de estudo. Então, aqui a fatia do todo que eu utilizo é dispersão de sementes por aves, né? Então, são aves frugívoras que dispersam plantas, né, tropicais. E esse sistema de estudo, ele é muito, essa interação mutualística, né, ela é de extrema relevância, então, para os trópicos, onde a gente tem aí uma grande proporção das espécies de plantas dependendo dos animais para completarem seu ciclo de vida, né? Então, é um processo relevante para toda a dinâmica florestal, para processos de regeneração, tanto natural quanto pós-distúrbio, e todas as consequências que isso vai ter para a provisão de serviços ecossistêmicos, né? Para a provisão para o bem-estar humano, para as condições climáticas, e por aí vai. E aí a Mata Atlântica como sendo esse laboratório vivo, né, para testar diversas hipóteses em relação a como as interações ecológicas respondem a mudanças na paisagem, né, a mudanças no uso da terra. A gente tem ainda algumas áreas relativamente bem preservadas, né, de fragmentos que podem ser considerados contínuos, e na verdade, apesar disso, a maior parte da Mata Atlântica está concentrada em pequenos fragmentos florestais, né? 80% do que resta da Mata Atlântica são fragmentos menores de 50 hectares, né? Com essa matriz antrópica, né, de diversas formas. E aqui, o que eu gostaria de chamar a atenção, voltando aqui rapidamente, essa forma de ver, então, né, como a gente olha para uma floresta, né, a gente não olha simplesmente para as espécies que estão ali, né, então aqui começa já um pouco da abstração da utilização de redes. A gente tem que pensar que essas árvores que a gente está vendo, na verdade, elas estão interagindo com vários outros organismos o tempo inteiro, né, e a gente pode pensar que para a gente ter essa floresta nesse estado digamos, maduro, né, essa floresta exuberante que a gente gosta de ver, existe uma série de interações que precisam ocorrer, né? Então, ali, quando eu olho um sistema como esse, eu já consigo pensar nos links que a gente tem, né, para que esse sistema funcione dessa forma. E aí, quando a gente vai para um distúrbio, né, quais são os links que a gente continua vendo e quais se perdem, né? Acho que isso é uma forma interessante da gente pensar na utilização das redes. E aí, na Mata Atlântica e vários outros sistemas também associado a essa fragmentação e perda de hábitat, a gente tem a defaunação, que é a perda global, local ou funcional das espécies, né, a nível de espécie ou a nível de população. E, como consequência, a gente tem esse efeito né, que em inglês chama downsizing effect, que é essa redução do tamanho corporal das espécies remanescentes, né, que a gente tem no antropoceno. Então, para exemplificar, em áreas preservadas da Mata Atlântica, se nós fôssemos pensar em aves frugívoras, né, essa seria a diversidade de formas, de funções ecológicas, de história evolutiva que nós esperaríamos encontrar. E quando a gente vai para áreas defaunadas, é isso que a gente vê, né? Então, essa redução bastante grande de riqueza, de função ecológica e de características, né, e história evolutiva também, né? Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui são resultados sobre o que está acontecendo com dispersão de sementes nesses cenários antropogênicos, né, em diferentes escalas.
E começo com uma escala local, então aqui a gente analisa o que acontece nesses fragmentos que eu comentava, né? Então aqui a gente tem 16 fragmentos, que foram estudados a nível de comunidade, né? Então as pessoas foram a campo para mostrar interações de plantas e seus dispersores, e eles são colocados num gradiente de perturbação. Então, o mais preservado, e aqui em cima o 16, o mais perturbado, né? E aqui a gente tem esses gráficos, né? São as redes, né? Essas redes são formadas por plantas, que são esses pontos azuis, os nós, e os nós laranjas são as aves, né, que as dispersam, e os links, essas linhas cinzas, são as interações entre elas. E aqui tem dos pontos bem interessantes na utilização de redes, que é a questão visual, né? Então, mesmo que você não entenda nada sobre redes ou sobre dispersão de sementes ou complexidade do sistema, a gente provavelmente vai concordar que o 1 é muito diferente do 16, né? Então, as propriedades emergentes do sistema 1 são diferentes das propriedades emergentes do sistema 2, né? Você diminui a complexidade aqui. E a gente pode fazer isso visualmente, claro, mas também de forma quantitativa, então calculando diferentes parâmetros dessas redes, e aí associa com as variáveis de interesse, né? Então aqui eu estava interessada em saber como o tamanho do fragmento afeta essas redes de dispersão, e então calculei uma série de métricas, e aqui eu só gostaria de chamar a atenção para a questão do número de interações, que varia com o tamanho do fragmento, né? Então aqui a gente traz essa questão da relação especiária, que é tão comum, né? Dentro da ecologia, e a gente se pergunta, a gente tem essa mesma relação quando a gente testa interações área e rede área, e esse trabalho vem, então, colaborar para esse campo de pesquisa, né? E aí uma outra forma de ver isso é a nível regional. Aqui a gente usa uma abordagem que a gente chama de meta-redes. Então aqui é como se a gente olhasse o sistema de cima, né? Eu tenho os fragmentos, então pequenos fragmentos com redes mais simplificadas, fragmentos maiores com redes mais complexas, e as interações entre eles, aqui demonstradas por essas linhas azuis, que são realizadas por aves, no caso aqui a nível de espécie, né, uma espécie de ave, uma espécie de planta, e todas as características que elas combinadas trazem juntas, né? Então essas seriam as interações que conectam a paisagem, né? E nesse caso conectam a nível funcional. Então, quando a gente olha para a Mata Atlântica nesses fragmentos que eu mostrei antes, essa é a estrutura que emerge. Ela é uma estrutura bastante modular. Então, aqui cada fragmento compõe um módulo, né, que é essa nuvenzinha de pontos. E isso porque a maioria das interações são locais, então só foram registradas em um único fragmento, e isso devido aos altos níveis de betadiversidade associados também a esse sistema, né? E aqui a gente tem as interações que conectam, que eu estava falando há pouco, né? As interações centrais, e essas são fundamentais para que a gente tenha essa conectividade entre as áreas, né? Aí, claro, tem um grande corpo na literatura que discute se essa estrutura modular, pouco conectada, favorece ou não uma maior estabilidade do sistema. Mas aqui o que eu gostaria de chamar a atenção são esses 8% apenas de interações, né, que são centrais, e são realizadas por aves pequenas dispersando sementes pequenas. Então essa é a função ecológica persistente, né, que consegue persistir essa mudança de ambiente na Mata Atlântica. E aqui, novamente, relacionando com a área, então a gente tem em lilás essas interações predominantes, né? Aqui é o total das interações, não só as conectoras. A gente vê que elas ocorrem em todo o gradiente de área, e aí do outro lado a gente tem as interações realizadas por aves grandes, que dispersam sementes grandes, então são interações de ambientes que precisam de uma área mais preservada, e a gente vê que, de fato, elas começam a aparecer só em áreas maiores aqui na linha vermelha, tá? E, por fim, então, uma pincelada sobre a escala ecoevolutiva, né? Aqui a gente se pergunta, nesse cenário, quantos milhões de anos de história evolutiva a gente está perdendo. E a gente faz isso colocando a filogenia por detrás dos grupos que interagem, né?
E aí se pergunta, né, como que essa combinação de história evolutiva desses parceiros das interações está se comportando ou responde, né? Então, isso pode ser feito com uma série de métricas, né, de análises filogenéticas. Aqui a gente usa um índice que chama distinção evolutiva, que nos diz o quanto cada espécie é única dentro da sua árvore filogenética, e isso nos dá diferentes combinações, né, de maior ou menor história evolutiva, e o que eu gostaria de chamar a atenção aqui é esse gradiente de defaunação que a gente tem, né? E aqui é a proporção no eixo Y de interações que permanecem. Então, aqui é interessante a gente notar que conforme a gente muda, né, um pouquinho o gradiente de defaunação, a gente já tem uma perda muito grande dessa história evolutiva das interações. Isso para as diferentes combinações. E aí, quando a gente olha isso a nível de comunidade, então, quanto de história evolutiva cada fragmento contém, né? Novamente, o gradiente de defaunação, o gradiente aqui, né, de 1 mais conservado, e vai, conforme aumenta o número, mais perturbação tem, e aí, de novo, essa mudança brusca, né? Conforme a gente muda um pouquinho a defaunação aqui, a gente tem essa perda astronômica de milhões de anos de história evolutiva. Então, como um grande resumo, né, a gente conseguiu identificar para esse sistema 2 grupos, né, as interações que estão desaparecendo e as interações que persistem nesse cenário antrópico da Mata Atlântica, e quem são elas, quais as características associadas, né, as funções ecológicas que a gente provavelmente está perdendo nesse cenário, e também a história evolutiva. E é isso, então, uma fala rápida. Eu gostaria de agradecer, né, a todas as fontes financiadoras, aos grupos de pesquisa, a todo mundo que foi a campo coletar essas informações, e a vocês, claro, e passo, então, a palavra já para a Lupe, para a gente ter mais tempo para as discussões depois. Olá, pessoal, boa tarde. Vocês conseguem ver a minha tela? Sim, Lupe. Obrigada. Então, eu queria começar agradecendo muito o convite para compartilhar essa mesa e falar que é uma grande honra para mim também, né, de participar, e esse evento que vocês organizaram está sendo incrível, né? Eu estou gostando muito dele. Então, parabéns para todos os organizadores e organizadoras. Então, a minha palestra se titula Compreendendo as Interações entre Espécies. E a gente interage o tempo todo com espécies, né? Aqui eu coloquei algumas imagens de interações tróficas que a gente tem com animais e com plantas, né? E assim como a gente interage com espécies, todas as espécies no mundo, como a Karine já falou, interagem com outras espécies, né? E eu não vou falar hoje das interações que nós temos diretamente com outras espécies, mas de como as espécies no mundo interagem e como essas interações podem nos afetar, né? Então, eu vou dividir a minha fala em 3 partes. A primeira é falar um pouco sobre por que é importante conservar as interações entre espécies. A segunda parte é sobre como podemos fazer para prever as interações entre espécies. E, por último, eu vou falar sobre alguns dos caminhos futuros no estudo de redes, né? Então, para começar, por que é importante conservar as interações entre espécies? Tem muitos motivos, né? Mas um deles que a gente, ou pelo menos eu, não escuto muito, é o seguinte, que a diversidade biótica tem um valor intrínseco, né? Então, eu gosto de traduzir isso como
o direito que as espécies têm de existir, né? Então, para que as espécies possam existir, elas precisam de interagir com outras espécies, né? Isso é um conceito um pouco mais filosófico, se se quiser, mas eu não escuto muito falar isso do direito, né, que as espécies, que a natureza tem por si mesma, né? Mas o motivo mais comum que a gente usa, né, para justificar a conservação e o estudo de interações entre espécies e de redes é um motivo mais antropocêntrico, né? É a utilidade das interações ou como elas afetam as nossas vidas. E o exemplo clássico é o exemplo das interações entre plantas e polinizadores, né? Segundo a FAO, aproximadamente os 75% dos cultivos de frutos e sementes que são produzidos no mundo para nosso consumo dependem, pelo menos em parte, de polinizadores, né? Um outro exemplo clássico que também influencia muito as nossas vidas é o exemplo do controle biológico. A gente sabe, né, que o controle biológico tem benefícios econômicos muito grandes, né, nas nossas economias. E, goste ou não, as economias têm uma influência muito grande nas nossas vidas. Mas, claro, essas interações não acontecem assim, isoladas, né? Mas, como a Karine já falou, as espécies interagem de maneiras muito diversas e formam essas redes de interações, né? Aqui eu coloquei um exemplo de uma comunidade inventada, né? Que está formada por espécies de consumidores, que são as bolinhas amarelas, e espécies de recursos, né, que são as bolinhas vermelhas. Nesse caso, os recursos são as plantas, e os consumidores podem ser herbívoros, polinizadores, frugívoros, e as linhas que conectam os círculos são as interações, né? E o padrão de interações entre espécies numa comunidade define o que a gente chama de estrutura da rede de interação, né? E essa estrutura tem sido bastante estudada e muitos investigadores têm mostrado que a estrutura das redes pode nos ajudar a compreender as funções ecossistêmicas, né, que a gente está, em geral, interessado também em consertar. Então, para dar um exemplo, uma das características das redes de interações que a gente pode obter, olhando o padrão de interações, é a complementariedade no uso de recursos. Então, aqui temos duas comunidades. À direita, os consumidores não se complementam muito bem no uso de recursos, né? Então, ele não compartilha muitos recursos. E a comunidade da esquerda tem uma baixa complementaridade no uso de recursos. Então, os consumidores compartilham muitos recursos, né? Essa complementariedade no uso de recursos tem sido relacionada com diferentes funções ecossistêmicas. Então, aqui temos 3 exemplos. O primeiro, esse daqui da esquerda, da parte de cima, a gente mostrou que quando os parasitoides se complementam no uso de recursos, as taxas de parasitismo são mais altas, né? Nesse segundo estudo, a mesma tendência foi encontrada para a polinização. Então, maior complementaridade no uso de recursos pelos polinizadores gera um maior número de sementes por fruto, né? Melhora a polinização. E a mesma tendência foi encontrada em interações entre plantas e frugívoros, né? Maior complementaridade, maior distâncias de dispersão de sementes, né? Então, por que é importante conservar as interações entre espécies? Porque as interações e os padrões de interações entre espécies afetam a vida das espécies e a nossa também, e, claro, o funcionamento dos ecossistemas. Então, isso me leva à segunda pergunta, né? Se é importante, se temos que conservar as interações, como que a gente faz? Para poder conservá-las, é preciso poder prevê-las, né? Compreender o que está gerando, o que está fazendo que duas ou múltiplas espécies interagem ou não.
Então, se a gente consegue compreender os fatores que influenciam as interações entre as espécies, a gente vai poder melhorar as nossas predições e melhorar os sistemas de conservação e manejo das interações e das espécies também. Então, quais que são os fatores que determinam, influenciam as interações entre as espécies? Tem múltiplos fatores, mas os mais estudados são, em geral, a abundância das espécies, a fenologia, ou a sobreposição fenológica, e a morfologia, ou a congruência de caracteres morfológicos, né? Tem muitos estudos que mostram que esses três fatores influenciam na ocorrência das interações. Mas também, um estudo recente, a gente mostrou que esses fatores também influenciam a frequência das interações e a estabilidade temporal das interações. Então, quão constantes são essas interações, essas frequências de interações no tempo. E não só isso, mas a gente também encontrou que o efeito da abundância sobre a frequência das interações é muito grande, né? E em maior parte, mediado pela fenologia. Então, o que significa isso? As espécies que são mais abundantes, em geral, têm fenologias mais longas, né? E isso permite que elas uma maior sobreposição fenológica com outras espécies, né? E isso gera um incremento na frequência das interações e na estabilidade temporal das mesmas. Para fazer esse estudo, eu estou colocando imagens de uma espécie de abelha e uma espécie de planta, mas a gente usou um set de dados de uma comunidade, né? Então, esses resultados estão mostrando os padrões generalizados de uma comunidade de abelhas e plantas aqui no deserto do Monte, em Mendoza, Argentina. Claro que tem outros fatores que também influenciam as interações, como o comportamento, a fisiologia, as condições ambientais, mas o comportamento e a fisiologia são menos estudados em geral, provavelmente porque são mais difíceis de medir, né? Então, como fazemos para prever as interações entre espécies? Para poder prevê-las, precisamos compreender os fatores que influenciam, direta ou indiretamente, as interações entre espécies, né? E a importância relativa desses fatores. Então, para concluir, eu gostaria de falar de alguns dos caminhos futuros no estudo de redes, né? E claro que não vou falar de todos, porque eles são milhares, né? Tem muitas perguntas, tem muita coisa para ser pesquisada ainda, né? Então, eu vou me concentrar só numa ideia, que é a ideia da variabilidade. Quando a gente estuda redes, em geral, a gente se foca em valores médios, né? Na média. E também, por exemplo, quando a gente vai no campo, para coletar dados, a gente toma dados em diferentes lugares, em diferentes tempos, dias, meses, anos, né? E muitas vezes, a maioria das vezes, vou falar, a gente combina todos esses dados e forma uma rede só de interações de um lugar ou de um conjunto de sítios, né? E isso é muito útil para responder muitas perguntas. Mas a gente tem que pensar também que quando fazemos isso, a gente está perdendo duas dimensões das interações, que são a variabilidade temporal e espacial das interações, né? Mas também existe um outro tipo de variabilidade que tem relação aos fatores que determinam as interações, né? Então, por exemplo, a gente já falou que a morfologia é importante para determinar ou influencia a ocorrência, frequência e estabilidade das interações no tempo, né? Mas quando a gente faz isso, a gente mede a morfologia das plantas e dos polinizadores, nesse caso, e, de novo, mede
vários indivíduos por espécie, mas depois calcula uma média e usamos a média para os análises estatísticos, né? Mas, assim como mostra essa imagem daqui, essa ilustração, né? Dentro de cada espécie tem uma variabilidade morfológica, por exemplo, no tamanho corporal, né? E essa variabilidade morfológica pode nos ajudar a compreender os padrões de interações. E a ideia da influência da variabilidade morfológica intraespecífica tem sido bastante estudada em comunidades de plantas. E os estudos em comunidades de plantas têm mostrado que a variabilidade intraespecífica é bem importante para determinar como se estruturam essas comunidades de plantas, né? Mas não só isso. Tem estudos que mostram, de novo, em comunidades de plantas, que a variabilidade intraespecífica pode ser bastante grande, né? E também que, como nesse estudo da Functional Ecology, onde eles mostram que essa variabilidade morfológica intraespecífica nas comunidades de plantas pode influenciar o funcionamento das comunidades de plantas, né? Então, todas essas ideias que já foram desenvolvidas, né, em estudos de comunidades de plantas, podem ser utilizadas, ou pelo menos podemos aprender delas, para trasladar no conhecimento e no estudo de redes de interações. Então, como caminhos futuros, eu acho que precisamos integrar a variabilidade em todas as suas formas. E, por último, agora sim, para concluir, eu acho que precisamos compreender os fatores que influenciam as interações, os padrões de interações entre a espécie, porque eles podem nos ajudar a revelar o destino e as mudanças dos ecossistemas. E ainda precisamos esclarecer a dinâmica das interações entre espécies, a dinâmica temporal e espacial, e integrar também o conceito de variabilidade em suas múltiplas dimensões, né? E com isso eu vou fechar a minha fala. Muito obrigada, e muito obrigada à minha rede de colaboradores. E eu deixo o espaço para a próxima palestrante. Obrigada. Muito obrigada, Lupe, excelente, trazendo sempre essas informações tão importantes, né? E essa ideia de a gente conseguir introduzir nas redes diferentes mecanismos pelos quais as espécies interagem, né? Eu sou particularmente interessada em questões de variação intraespecífica, então acho fundamental tudo que você trouxe para a gente discutir. Pessoal, lembrem de deixar as palestras, as perguntas, né, ali no QA para a gente poder ter uma discussão interessante depois. E agora, então, a Marília, né, Marília, por favor, com as mudanças climáticas, quando quiser. Obrigada, vamos ver se dá certo. Deixa eu fechar aqui. Deu certo? Sim. Sim, tá. 2 anos de pandemia, a gente sempre ainda pergunta, deu certo? Estão vendo o slide? Bom, eu queria então começar agradecendo, obviamente, o convite, falando que eu tenho acompanhado, tá super legal. Para mim aqui são 10 da noite, eu tomei um Red Bull, então eu tô meio acelerada. E eu adorei a fala da Karine e da Lupe, e a gente combinou um pouco, mas acho que vai ser bem complementar, então acho que vai ser bem bacana. Eu estou trabalhando com mudanças climáticas aqui agora nesse meu segundo pós-doc, aqui na Universidade de Zurique. Então, eu decidi que para minha fala de hoje, dado que a gente tem um público de diferentes áreas da biologia, a maior parte da pós-graduação, e o trabalho incrível de todo mundo que está palestrando aqui na Rabeco, eu decidi trazer um pouco do que eu vim lendo e refletindo nesses últimos anos, que eu pretendo que seja o foco da minha linha de pesquisa no futuro próximo, né? Então, eu aprendi bastante me preparando para essa palestra hoje, então eu espero que seja útil para vocês. E o maior problema, a gente sabe, das mudanças climáticas é que não dá para estudar elas isolados, né? E elas intensificam todo o problema criado por outros promotores de extinção, como defaunação, que a Karine comentou.
E eu acho que eu não preciso convencer ninguém aqui sobre a existência das mudanças climáticas, apesar de todo mundo ter aquele tio no WhatsApp que fala que como mudança climática, se fez frio em São Paulo e tal. Mas aqui eu gosto muito dessa figura, que cada linha representa um ano, acho que é desde 1990 até 2020. Então, é bem claro a parte do aumento da temperatura, que é só no Brasil, no caso. E se a gente considerar uma breve timeline das mudanças climáticas, o último relatório do IPCC, que foi publicado no mês passado, deixa bem claro que a gente passou do ups, né? A gente já está ali no ups, danou-se, o que vamos fazer? E tem imagens incrivelmente tristes, mostrando como o mundo mudou no último século, né? Então, aqui é uma geleira no Alasca, em 1940, 2000 e 2004, então é incrível ver, é muito triste ver como tudo mudou. Ups. Ok. E a teoria ecológica nos diz, então, que as comunidades de espécies que a gente observa, né, as species assemblage, elas são resultantes de diferentes filtros, de diferentes processos. Então, a gente sabe que tem o pool global de espécies, esse pool global está sujeito a fatores bióticos, que é o que a gente está mais interessado aqui nessa discussão hoje, fatores ambientais, que é o que é bem normalmente discutido ou modelado, né, quando a gente está falando de mudanças climáticas, dispersão de espécies, história biogeográfica, que a Karine trouxe um pouco, história filogenética, e tudo isso vai nos dar o pool de espécies, esse assemblage, né, que a gente vê nos nossas comunidades. E, de novo, como a Karine comentou, esse pool global de espécies, a gente então vê o pool regional de espécies e o pool local de espécies. Aqui um trabalho do Jason Chilianax e da Rebecca Morris, que está bem bacana, eu super recomendo, falando então um pouco como que esse pool de espécies cria essa meta-rede, né, regional, e essa meta-rede está sujeita a diferentes processos que vão gerar diferentes redes que serão responsáveis pelas diferentes interações numa paisagem, né? Então, tem esses diferentes processos espaciais ocorrendo, e como a Lupe comentou, também temos grandes mudanças, variações temporais, né? E obviamente, as mudanças climáticas vão afetar todos esses diferentes processos. E aqui é importante lembrar, eu acho que tudo isso vai depender primeiro do seu objeto de estudo, né? Então, a importância da variação temporal para uma abelha é diferente da importância da variação da escala temporal, não da variação. Da escala temporal para uma abelha vai ser diferente da importância da escala temporal para um elefante. Então, se a gente quer ver a variação nos padrões de interação das abelhas, por exemplo, é muito mais interessante olhar ao longo de horas e dias do que ao longo de centenas de anos. E para você que acabou de começar a ler um pouco sobre mudanças climáticas, eu queria trazer aqui com esses QR Codes, para vocês acessarem, se quiserem, o relatório do IPCC mais recente, que ontem a fala da Patrícia Balvaneira e a Mercedes Bustamante também comentaram, e esse relatório de conjunto, que foi a primeira vez que o IPCC e o IPBS se juntaram para falar sobre biodiversidade e mudanças climáticas. Se você está procurando, assim, onde estão as lacunas de conhecimento para o seu trabalho de mestrado, para a sua tese, eu acho que tem umas ideias bem bacanas aí, eu recomendo bastante a leitura. E aí eu queria fazer um disclaimer breve, porque eu vou focar bastante em comunidades terrestres, então eu não vou falar nada de aquático, apesar de, obviamente, ser tem uma área super legal, e também interação parasita hospedeiro eu não vou falar, apesar de ser super relevante, ainda mais em tempos de pandemia, mas eu acho que a Mariana Vale ontem teve uma fala muito, muito legal. Quem ainda não conseguiu ver, por favor, eu acho que vale muito a pena, né? Então, como eu mencionei no começo, a minha ideia era fomentar a discussão da mesa, trazer alguns exemplos de cada um dos processos que estão sendo afetados pelas mudanças climáticas, e esses processos vão afetar diretamente as interações entre as espécies. Para dar um overview mais ou menos do que tem sido feito na área. Então, esse trabalho é um trabalho que eu gosto bastante, eu vou usar ele de base para guiar os meus próximos slides. E nesse trabalho, o que os autores fazem eles ilustraram diferentes processos que são impactados pelas mudanças climáticas em diferentes níveis de organização, né? Então, para começar, falar um pouco de como as mudanças climáticas vão afetar os organismos, que aqui
Nesse pedaço, eles falam de mudanças genéticas, fisiológicas e morfológicas, por exemplo. E, infelizmente, a maior parte dos trabalhos feitos são dos Estados Unidos e da Europa, porque eles têm umas séries temporais mais longas do que a gente tem nos trópicos, e também são locais que têm mais sensores de clima, assim, então você tem uma definição mais acurada das variações de temperatura e umidade, etc. Então, aqui é um exemplo que eu gosto bastante, no qual os autores mostraram que as populações desse lagartinho, desse Anolis verde no Texas, que é no sul dos Estados Unidos, as populações menos adaptadas ao clima frio, que são as populações do sul, do Texas, sofreram mais com o evento climático de congelamento extremo que teve uns anos atrás, do que as populações do norte. Então, o que eu acho legal desse trabalho é que ele ilustra que a seleção por genes adaptados ao frio, imposta por esse efeito extremo de congelamento, o vórtex polar, foi mais forte nas populações do sul, que são as menos adaptadas, né? Essa variação incrível, há uma variação de temperatura maior, que é em vermelho aqui no slide. Ilustrando, então, que as mudanças climáticas elas têm efeitos diretos na composição genética dos indivíduos. Isso, obviamente, vai desencadear um efeito em cascata em como esses indivíduos vão interagir nas suas populações. E um outro estudo lindo que eu gosto bastante é em relação a mudanças morfológicas, feito pela Rachel Walsh e a Ana Paula Assis, e elas estudaram uma espécie de chipmunk na Califórnia, nos Estados Unidos, e elas tinham uma série histórica de duas populações diferentes. Então, em H, aqui no gráfico, é a série histórica do começo do século passado, e o M é a moderna, e no eixo Y a gente tem esse PC1 score, que nada mais é do que uma medida de morfologia do crânio. Então, o que esse slide está mostrando para a gente é que ao longo desses 100 anos, teve uma mudança bem grande na morfologia do crânio, e que essa mudança foi acompanhada por uma mudança na dieta dessas espécies, que elas inferiam por meio de isótopos estáveis. Então, é um exemplo bacana de como interações presa-predador, ou de alimentação, né, mudaram ao longo dos anos, e houve também uma mudança na área de distribuição. Então, as espécies estão subindo a montanha para fugir do calor, né? E outra forma de pensar no nível de organismo, como a Lupe trouxe, é olhar nessa variação dos indivíduos também, que é uma abordagem que está sendo cada vez mais comum. Aqui nesse trabalho eu usei um conjunto de dados do ninho, de uma espécie de abelha, né? Então aí embaixo você conseguem ver as diferentes bolinhas de pólen que as abelhas coletam, e essa abelha é uma espécie solitária. E aqui a gente consegue ver 3 populações diferentes, Victoria, South Australia e Queensland, e a gente consegue ver, então, a variação no grau de especialização, tanto dentro das populações como entre populações. E a gente pode hipotetizar, então, que populações que são compostas por indivíduos mais generalistas, elas talvez sejam menos vulneráveis às mudanças climáticas, porque esses indivíduos vão ser capazes de se adaptar mais às mudanças, por exemplo, de plantas na região que eles vivem. O próximo nível eu não vou comentar muito, que é o nível das espécies. Eu acho que é o que a gente tem a maior quantidade de trabalhos, mostrando range contraction, range expansion, como a perda de habitat está mudando a distribuição das espécies, mas obviamente está sendo e tem sido afetado pelas mudanças climáticas. E ao nível das populações, as mudanças climáticas podem levar a mudanças nas dinâmicas das populações. E também uma coisa que eu achei legal que esse trabalho traz é na proporção de fêmeas e machos em populações na qual o sexo é determinado pela temperatura, né, como as tartarugas. Então, o aumento da temperatura do solo vai influenciar super na age structure e no sex ratio, né, dessas populações. E aqui nesse trabalho, minhas colaboradoras e eu, a gente avaliou o impacto na dinâmica populacional de um conjunto de abelhas nativas da Califórnia, e como essa variação no padrão dessas interações, então a gente tem uma série temporal de 10 anos, como as espécies variam ao longo desse tempo, né? Então aqui cada linha representa uma espécie, e cada ponto, cada cor representa uma metacomunidade numa paisagem super agriculture, super de agricultura. Então, o que eu queria mostrar aqui nessa figura é que é possível ver que tem uma
grande variação no padrão de interação das espécies ao longo da paisagem, né? Então, uma mesma espécie varia bastante, e os nossos resultados indicam que espécies que têm maior variação, elas são capazes de persistir nesse ambiente por mais tempo, o que poderia tornar essas espécies, então, menos vulneráveis às mudanças climáticas. E um outro exemplo que eu acho lindo vem da África do Sul, na qual, usando um conjunto de dados de Camera Trap, de acho que 32 parques nacionais, metade dos parques tem leão, na outra metade os leões foram extintos. E nas savanas africanas, a maior parte das espécies intermediárias são crepusculares, e são as espécies que os leões comem, né? E a ideia desse paper, que eu achei muito bacana, foi mostrar que esses herbívoros intermediários, eles são mais noturnos quando não tem leão. Então, se não tem leão, eles vão sair para se alimentar mais tarde para evitar as temperaturas mais altas. Então, ilustrando esse trade-off entre termorregulação e predação, que é exacerbado pelo aumento da temperatura nas savanas africanas. E mudanças climáticas também influenciam comunidades inteiras, alterando a biomassa, a produtividade primária e, obviamente, o que a gente tem falado aqui, as interações entre espécies. E aí tem surgido muitos trabalhos recentemente, mostrando o efeito de mudanças climáticas nas interações ecológicas. E aqui é um pouco do trabalho que eu estou desenvolvendo nesse pós-doc. A gente está usando um conjunto de dados de herbívoros e plantas de uma parte da África e fazendo simulações de mudanças, como que a distribuição das plantas vai mudar em relação ao aumento de temperatura futuro e como que isso vai afetar algumas características da rede. Mas para isso tem que aguardar cenas dos próximos capítulos. E antes de finalizar, eu queria só mencionar rapidamente um componente que eu acho que está no forefront aí do estudo de redes, que talvez esteja um pouco ligado ao que o Sérgio vai falar, que é a gente olhar um pouco para abaixo do solo também, né, para below ground. Então, tem bastante trabalho de geólogos e de microbiólogos, biólogos que estudam os micróbios, olhando para o below ground, né, e como que o below ground, como que essa interação entre, por exemplo, o risóbio e as raízes das plantas vai afetar o display floral, a quantidade de pólen, a quantidade de néctar, e isso vai afetar, por sua vez, tanto a interação com herbívoros, quanto a interação com polinizadores, então esses efeitos em cascata. E para finalizar, eu vou usar meu último minuto, eu acho que seria irresponsável da minha parte eu não mencionar o componente humano, né, que é tão importante nas mudanças climáticas, e como que a intensificação desses eventos climáticos extremos tem efeitos diretos também nas interações entre humanos, né, nas comunidades humanas. Então, como eu espero que tenha ficado claro, as mudanças climáticas são multiplicadores de ameaças, né? Então, elas exacerbam não só os promotores de extinção das comunidades animais que a gente tanto gosta, mas também exacerbam a disparidade social e racial, e que já está criando o que é chamado de refugiados do clima. E como indica esse infográfico do World Bank, estima-se que até 2050 mais de 140 milhões de pessoas vão ser forçadas a deixar seu local. Então, as discussões mais recentes sobre mudanças climáticas têm procurado levar em consideração também o conceito de justiça climática, que é um conceito que reconhece a nossa dependência dos combustíveis fósseis e como essa dependência tem beneficiado de forma desigual os países mais ricos. Então, esse conceito de justiça climática busca discutir uma perspectiva pautada na existência dessas desigualdades, né, e trazer para a discussão, trazer para a mesa as pessoas que vão ser mais afetadas por causa das mudanças climáticas. E aí eu queria só sugerir duas leituras bacanas, esse livro que fala bastante disso, e esse artigo para quem tiver interesse de entender um pouco mais. E por fim, eu acho que o nosso papel como cidadãos, educadores e cientistas é aumentar, né, a conscientização da sociedade sobre mudanças climáticas, porque é só quando as coisas se tornam mainstream que a gente vai conseguir mudar políticas públicas, por exemplo. E eu acho que isso está ligado bastante com o que foi discutido no Esquenta, né, na mesa do Conhecer para Transformar, e também pela fala de todo mundo nos últimos 2 dias. E eu acho que além de educar pessoas
para, além da academia, a gente também tem que dar palco a quem tem consciência ambiental, né? Então, tanto na hora de consumir produtos, quanto na hora de consumir mídias digitais e de votar. Então, eu acho que tanto o nosso like e o nosso voto tem poder. E é só chamar a atenção que em novembro tem a COP26, que acho que é a COP mais importante das nossas vidas, então, para todo mundo ficar de olho. E é isso, queria agradecer todo mundo, em especial o pessoal da Rabeco, por ter organizado um evento tão bacana, tão diverso, e estou adorando participar. Obrigada. Excelente, Marília. Muito obrigada. Obrigada a você. Muito bom ver a sua perspectiva, né, sobre esse assunto e ter trazido em pauta diferentes aspectos, né, também diferentes sistemas que a gente não consegue abordar, mas é interessante também a gente mencionar a questão das redes em ambientes aquáticos, né, as food webs, as redes below ground e legal essa sua perspectiva final também da justiça climática, e obrigada pelo seu posicionamento também, acho que isso é fundamental, né? Não ficar falando só de teoria, mas para que serve essa toda. Obrigada. Sérgio, um grande amigo, é com você. Estão a ver a apresentação, só para confirmar que está tudo bem? Sim. Ok, pronto. Primeiro, antes de mais, agradecer o convite para participar da Rabeco, da edição deste ano 2021. Se calhar, se não fosse em tempos de pandemia, eu nunca ia participar, porque ia ser presencial e possivelmente eu não teria hipótese talvez não tivesse hipótese de ir até ao Brasil. Portanto, desse modo, pronto, ao menos temos estas tecnologias e podemos avançar com isto de um lado do Atlântico para o outro. Algumas das coisas é fantástico eu ter ficado para o fim, porque algumas das coisas que eu eventualmente poderia dizer de introdução até já foram aqui focadas a questão do espaço e do tempo, de integrar vários processos, como é que as coisas podem mudar quando introduzimos todas essas escalas, e nesse sentido até me facilita um pouco a vida. Pronto, como o título diz, eu vou falar de redes multicamada, que é uma nova perspectiva e uma nova ferramenta para estudar os sistemas ecológicos, e não só, pode expandir para outras áreas. Karine disse que eu talvez conseguisse explicar a complexidade ainda com mais complexidade. Não tenho bem certeza se isso irá acontecer, mas pelo menos temos uma ferramenta que não será a solução para todos os nossos problemas, mas poderá dar uma ajuda. Pronto, ou seja, e a maneira como nós temos abordado o estudo das redes e das interações e as espécies e como é que as comunidades se organizam tem evoluído ao longo dos tempos, consoante as nossas capacidades analíticas, a nossa percepção, o nosso conhecimento, mas isso tem despertado um interesse já ao longo de muito tempo. Há já registro, creio que o primeiro registro que eu encontrei referência é de uma cadeia alimentar já descrita no século VIII. Depois temos mais cá para a frente representações gráficas de redes tróficas, que na altura, numa perspectiva mais utilitária de como é que isso poderia representar os sistemas agrícolas e a relação com as pestes e com as pragas nos sistemas agrícolas. Depois, já no século passado, tivemos a representação de comunidades como cadeias alimentares, com transferências de biomassa e de energia, como por exemplo aqui neste trabalho de 66 do Payne. E depois, mais recentemente, entrou a teoria de redes, com alguns trabalhos com diferentes representações e modos de representar diferentes interações, diferentes estruturas, grupos tróficos e como é que eles interagem uns com os outros.
E agora, nos últimos, eu diria que talvez 4 ou 5 anos, surgiram então as redes multicamada, que foi uma ferramenta importada de outras áreas, mas que faz todo o sentido usar a ecologia. Só aqui porque na realidade, ou seja, nós sabemos e temos visto vários estudos, as palestras que temos assistido nesta mesa redonda, mas também noutras, os sistemas ecológicos são complexos, com muitas coisas a interagirem simultaneamente em várias dimensões, espécies que interagem umas com as outras, processos ecológicos que interagem uns com os outros através das espécies, e portanto isto espalha-se por múltiplas dimensões que têm várias camadas. As mais óbvias, talvez, serão o tempo, o espaço e depois a integração entre vários tipos de interações, combinar a dispersão de sementes com polinização, com parasitismo, como quisermos pensar micorrizas, interações acima e abaixo do solo. E uma das... mas até recentemente, havia duas maneiras de representarmos e de analisarmos as interações entre as espécies. Uma delas era juntar tudo, imaginemos que tínhamos uma série temporal, juntávamos tudo e víamos qual é que era o padrão geral, portanto tínhamos digamos, uma rede agregada, e depois a outra era quando queríamos perceber como é que as coisas num sítio ou num determinado tempo se comparavam com o que acontecia num outro local ou num outro tempo, era analisar cada uma delas independente, e depois em cada um dos locais obtínhamos digamos, uma estrutura, um padrão de interação, e dizíamos aqui as coisas funcionam de certo modo e ali funcionam de um modo diferente. No entanto, ou seja, não só o tempo, mas a relação entre os espaços e os habitats, as diferentes interações, afetam a forma como as comunidades se estruturam. E essa força entre esses vários processos, essas várias camadas de complexidade, podem ditar diferentes modos de as comunidades se organizarem. Portanto, só estabelecendo esta ligação aqui no meio, se imaginarmos isto como espécies que interagem, e temos aqui no meio espécies comuns e que depois se ligam com uma determinada, digamos, força, é que podemos determinar qual é que é a estrutura global e o funcionamento global dos sistemas. Portanto, antes de introduzirmos esse fator, não sabemos exatamente o que é que está a acontecer, se temos na realidade isto, as coisas são independentes, ou se vai havendo algum grau de integração. E assim surgiu a ideia, ou seja, esta coisa dessas camadas, das dimensões se afetarem umas às outras, justifica, de certo modo, a utilização de redes multicamada, em que podemos integrar então estas várias componentes das interações, a ligar as camadas umas às outras pelo que se chama ligações interlayer, ligações entre camadas, e então obter esta estrutura global das redes, incorporando explicitamente a esta influência entre camadas. E a partir daí, depois, tal como fazemos correntemente, obter uma importância ou o papel, saber qual é que é o papel das espécies nestas várias, não só em cada uma das camadas, mas ter uma visão global do papel e da importância de cada uma das espécies. Isto tem sido uma abordagem ainda relativamente recente, como alguns de vós, se calhar, como alguns sabem, mas tem vindo a ter as pessoas têm estado curiosas e atentas e têm começado já a sair vários trabalhos utilizando esta abordagem. O que nota que toda a gente está atenta e quer saber mais e perceber, ter uma visão mais alargada sobre como é que os sistemas funcionam. Assim, ou seja, nós inicialmente teríamos imaginemos uma camadazinha, a nossa camada original, com espécies interagirem,
e depois poderíamos ter num outro local ou num outro tempo outras espécies a interagirem de outra maneira. Algumas espécies eram comuns, poderiam ser quaisquer, imaginemos aqui, predação e parasitismo, e depois estas interações, estes processos, espalham-se ao longo do tempo, de maneira mais ou menos diferente, consoante, imaginemos, as estações do ano. E então temos estas várias dimensões, com camadas de tempo, de tipos de interação. Podemos replicar isto para o espaço, em que, pronto, temos esta unidade base da camada, que depois ligamos as vamos ligando umas às outras. Uma coisa que surge e que antes se calhar não tínhamos é a questão dos links, das ligações que as espécies estabelecem. Anteriormente tínhamos usávamos só as interações espécie-espécie, mas agora passamos a ter outro tipo de interações. São interlayer, em que é promovida pelas espécies comuns e então promovem esta ligação, este efeito de uma camada sobre a outra. E então, o que é que estes interlayer links podem representar? Variadas coisas, desde dispersão entre habitats, abundância, dependência entre diferentes tipos de interações. E eu agora vou mostrar 3 trabalhos, por acaso coincidem com estas 3 tipologias, que desenvolvemos aqui no meu grupo, no grupo a que pertence em Coimbra. Um foi uma rede espacial de dispersão de sementes em Moçambique, numa paisagem com 4 tipos de habitat, e aqui nós inicialmente não tínhamos a quantificação destas ligações, e então o que fizemos, tentámos perceber, foi como é que a estrutura da rede global é afetada pela força destes links. E o que verificámos foi que, à medida que este link entre camadas aumenta de força, a modularidade, que já aqui foi falado pela Karine, ou seja, a agregação ou a estruturação das comunidades vai se tornando mais forte até certo ponto, até que a estrutura se estabiliza. E, consoante o tipo a força destas ligações, obtínhamos diferentes tipos, número de módulos na rede. Aqui temos uma representação de cada uma da rede e dos seus módulos. Cada corzinha é um módulo a que as espécies pertencem, e podemos ver que, à medida que aqui aumenta a força desta ligação, as espécies passam de pertencer a vários módulos entre os vários habitats e passam a ser mais constantes na sua afiliação. Ou seja, a estrutura sai reforçada à medida que a ligação entre habitats se torna mais forte. O que não seria possível de obter se usássemos uma rede agregada, em que temos digamos, uma estrutura global, em que as espécies pertencem sempre aos mesmos módulos, ou se tivéssemos camadas desconectadas, uma rede para cada um dos habitats, e aí as coisas são totalmente independentes. De seguida, o que nós fizemos foi ver então, como é que faria o papel das espécies, porque cada espécie poderá desempenhar um certo papel, um determinado papel dentro de uma camada, das várias camadas. Algumas espécies pertencem a várias camadas, outras a uma ou duas, e com diferentes importâncias dentro de cada uma delas. E então, para isso existem métricas que podemos aplicar à rede global, e para obter uma importância global sobre das várias espécies neste todo. Depois, um trabalho seguinte que fizemos foi uma rede temporal também de dispersão de sementes. Realizámos aqui perto, numa florestazinha, aqui perto de Coimbra, em que criámos uma série temporal de 5 anos, aqui com a representação da rede agregada, e em que menos de 40% das espécies estavam presentes em todos os anos, que é representado por estas cores. O vermelho estão presentes em todo o ano, e assim a azul são espécies que só estavam presentes um ano. Ou seja, isto implica que as interações estabelecidas mudavam, mas, no entanto, de forma talvez surpreendente, a estrutura de ano para ano se mantinha. Ou seja, mas qual é que era a estrutura global desta rede?
Aqui, ou seja, fomos ligar os vários anos, ou seja, as várias camadas, através da abundância relativa, ou seja, a mudança de abundância de cada uma das espécies. E obtivemos uma rede global dos 5 anos, com 4 módulos, e verificamos que a grande maioria dos animais nunca mudavam de módulo, interagiam quase sempre com as mesmas espécies, e o mesmo acontecia com cerca de 2/3 das plantas. Ou seja, havia um grupo estável de espécies sempre ao longo do tempo e que interagiam entre si. E depois fomos ver o papel das espécies. Calculámos uma métrica, a versatilidade, que é uma métrica de importância das espécies na rede multicamada, e verificámos, de certo modo não surpreendente, que as espécies mais importantes eram aquelas que estavam presentes em mais anos e que, portanto, formavam, digamos, um core de espécies estáveis em volta das quais outras espécies se iam ligando. Mais recentemente, desenvolvemos também um trabalho em que juntamos 2 tipos de interações, um trabalho realizado nas Ilhas Galápagos, em que tentamos perceber a estrutura de uma rede de dispersão e polinização, em que tínhamos uma série de espécies de aves dispersoras de sementes, outras eram polinizadoras, e verificamos que, apesar de haver a maior parte, quase todas as espécies efetuarem as 2 funções, apenas 7% desses indivíduos é que estabeleciam faziam os dois, participavam nos dois processos. E neste caso aqui, para estabelecermos a ligação entre os 2 processos, o que fizemos foi calcular a proporção de aves para cada uma das espécies de aves, a proporção de indivíduos que dispersavam sementes e pólen simultaneamente, e estas é que efetivamente ligavam as 2 camadas. E o que verificámos foi que a ligação, a conectividade entre as camadas, ou seja, entre dispersão e polinização, era o que ditava a estrutura global das várias espécies, da rede de interações global. Depois relacionámos isso com características das espécies, ou seja, a abundância, que é um fator extremamente importante. Verificamos que a importância das espécies aumentava com a sua abundância, mas de forma saturante, ou seja, chegava a um ponto em que a abundância deixava de ser relevante, e também que as espécies mais importantes eram as espécies mais pequenas, ou seja, à medida que as espécies aumentavam em tamanho, a sua importância diminuía, o que está relacionado com a sua capacidade para depois usar os dois tipos de recursos disponíveis, sementes, frutos e pólen. E então, ou seja, que questões é que podemos abordar com as redes multicamadas? Algumas delas eu já mencionei, portanto, ou seja, podemos perguntar-nos se serão as redes e o papel das espécies estáveis ao longo do tempo, como é que a ligação, ou seja, a dispersão e o movimento de espécies entre habitats altera a configuração da rede e como é que isso varia consoante esse movimento entre habitats, como é que fenómenos de dispersão, colonização, extinção se relacionam com a arquitetura das redes, ou, por exemplo, como é que uma espécie exótica se estabelece e se vai tornando dominadora e invasora ao longo do tempo. Um dos grandes desafios, por enquanto, ainda é como quantificar e unificar estes links, estas ligações entre camadas, e também como uniformizar com as medidas de quantificação de links dentro das camadas, os clássicos, as interações interespecíficas clássicas. Então, há vários módulos que podem depender da nossa pergunta. Podemos fazer seguimento de animais por GPS, marcar indivíduos e tentar capturá-los noutros locais, fazer levantamentos de biomassa e perceber a transferência de biomassa entre estas várias camadas, variações da abundância, determinar o fitness das espécies consoante participam em diferentes tipos de interações.
Pronto, ou seja, isto traz-nos vários desafios, porque são muito mais dados que precisamos de recolher para termos as nossas redes e podermos analisar vários tipos de dados que requerem diferentes técnicas, portanto é preciso haver uma integração de conhecimentos e disciplinas para que possamos avançar no conhecimento e ter esta visão global das redes. Ou seja, é um desafio, mas uma das coisas boas que pode vir daí é que talvez precisemos todos nos ligar muito mais e trabalhar mais em conjunto para podermos montar estes sistemas, porque se calhar cada um de nós sozinho não vai conseguir chegar lá. Eu creio que o meu tempo já deve ter acabado, ou está quase, e muito obrigado, e a seguir falamos mais sobre o assunto e responderei às vossas perguntas. Obrigado. Pronto. Sérgio, muito obrigada pelas suas contribuições. Acho que é muito bom saber que o que vocês estão desenvolvendo aí em Coimbra, né, conseguindo quantificar, né, desenvolver essas ferramentas analíticas para a gente conseguir desvendar um pouquinho mais da complexidade, apesar de que, né, um dos grandes limitantes, muitas vezes, também são os dados de campo, né, mas isso também é uma outra questão. Gente, muito obrigada. Excelente. Todo mundo aqui, muitos elogios sobre as palestras, né, sobre as falas, então a gente tem algumas perguntas e a ideia é começarmos pelas perguntas mais votadas, né, então eu vou lendo aqui para a gente, e a primeira pergunta é do Ricardo Drobowski. Um projeto em andamento é o Interactom da biodiversidade, ou seja, um mapeamento global de todas as interações do mundo. Como vocês veem essas iniciativas de síntese, essa macroecologia das interações? Vou deixar em aberto para que a gente possa ter um bate-papo mais informal, mas quem quiser falar alguma ideia sobre isso, vocês conhecem o Interactom da biodiversidade? Eu não conheço também o Interactom da biodiversidade, mas eu posso dizer que essa ideia de síntese de interações tem sido bastante útil, inclusive eu sou uma das que utilizo, né? Então, na Mata Atlântica, a gente tem a iniciativa do Atlantic Data Papers, né? E um dos Atlantics é justamente sobre as interações de frugivoria. Então, ele é um compilado de informações de diversos estudos, né? E através desse grande, chama data paper, né? Esse grande dataset, que eu consegui desenvolver os estudos que eu apresentei para vocês hoje, né? Então, tem uma importância fundamental para a gente conseguir sintetizar a informação que muitas vezes fica dispersa, né? Eu sei também do Web of Life, que é bastante útil, que é uma ferramenta online, desenvolvido, inclusive, aí pelo grupo do Bascomput, né, Marília? Que tem diferentes redes de diferentes sistemas que foram coletados ao longo dos anos e está totalmente disponível para fazer o download e analisar. Então, também vários trabalhos surgem de redes, né, de padrões em macroescala, de padrões latitudinais, de padrões de neotrópicos ou afrotrópicos através desses bancos de dados disponíveis em larga escala, né? É o que me vem, que eu consigo lembrar agora, assim, vocês têm alguma... Por favor, Lupe. Eu tampouco conheço esse projeto, mas eu acho que uma das coisas interessantes dessa compilação de dados, que também dá depois para entender onde estão os dados que a gente não tem nada, onde que temos que ir para coletar dados, porque não conhecemos nada. Então, por exemplo, de drylands, de regiões mais áridas, tem poucos dados, né, de interações em alguns sistemas, né? Então, é interessante por esse lado também, né, para ver, para tentar, além de que a replicação é boa, mas também precisamos estudar esses sistemas que desconhecemos, que não conhecemos,
que não conhecemos nada deles, né? É isso, eu acho uma coisa legal do Interaction Web, que você vai lá e ele tem um mapinha, né? Então você consegue ver exatamente de onde são as redes, então você tem essa ideia bacana de onde está faltando, onde tem muito e tudo mais. O grupo do Miúdo também tem um que chama Interaction Webs, alguma coisa assim. Eu vou procurar, acho que é Interaction Web. E também tem informações das redes. Isso, Interaction Web Database, além do grupo do Jorge. Então é bem bacana. E tem uns trabalhos lindos, né? Tem um trabalho, acho que acabou de sair ano passado, na Nature, falando da quantidade de espécies invasoras e como que isso está homogeneizando as redes e atrapalhando os serviços ecossistêmicos e tudo mais. Então, esses trabalhos a gente só consegue a partir desse compilamento grande de informações, né? Sim, eu não conheço muito, desculpem, não conheço muito eu já tinha ouvido falar, mas não conheço exatamente, mas creio que talvez, como é um esforço concertado para recolher as interações de todo lado, de vários tipos, eu acho que tem uma grande vantagem talvez em relação a coisas fantásticas que se fizeram no passado, mas que eram simplesmente compilações, como o Web of Life, em que é espetacular, mas quando vamos pegar nas redes, às vezes temos discrepâncias entre o tipo de dados que temos lá. Temos coisas, se bem me lembro, coisas que são quantitativas, outras que são binárias, então nunca consegues analisar tudo em conjunto, a menos que vás, digamos, de certo modo, não é reduzir a qualidade, mas perder um pouco de informação em tornar algumas redes quantitativas binárias. Acabas por perder algum tipo de informação aí. E mesmo não conhecendo este projeto em detalhe, eu vejo como uma das vantagens essa espécie de homogeneização ou de concordância entre o que é que queremos recolher e como, que é para depois, quando precisarmos de fazer estes grandes trabalhos de síntese, as coisas serem, não facilmente, mas relativamente facilmente ou mais facilmente comparáveis e estarem nas mesmas unidades, com esforços que são conhecidos e que podemos depois calibrar as coisas para ter em conta todo esse tipo de variação. E claro, é sempre uma daquelas coisas que eu acho que, sei lá, há sempre alguém que quer saber tudo e ter um mapa global de tudo, que é engraçado, para além de todos os padrões que podemos obter. É giro olharmos para aquilo e ver como é que as coisas estão espalhadas nos vários pontos do globo e como a Lupe estava a dizer, onde é que ainda nos falta informação, onde é que estão aquelas zonas vazias e que algum de nós há de ter que ir lá, alguém há de ter de ir lá recolher a informação. Exatamente. Que uma outra pergunta também geral, né? É do Rafael Menezes dos Santos. Oi, gente, agradeço demais todas as falas. Como vocês veem a importância da distribuição espacial das espécies na determinação das redes de interação? Eu acho que isso, de certo modo, se liga com um pouco com aquela questão que eu falei, ou seja, aquele trabalho que nós fizemos em Moçambique, e embora nós não tivéssemos, e se eu não estiver a entender mal a questão que foi colocada, mas acho que não, ou seja, a forma como as espécies se vão distribuindo pelos vários habitats vai, de certo modo, condicionar não só o quanto é que elas vão passar para cada um dos outros habitats, ou seja, cria um diferencial de dependência entre os vários habitats ou de relação entre os vários habitats, e isso pode ditar que tenhamos diferentes tipos de organização da comunidade e de funcionamento dos próprios processos ecológicos. Foi um pouco
o que nós encontramos ali naquele trabalho de Moçambique, embora fosse essa ligação entre os habitats, que pode representar movimento, diferenciais de distribuição das espécies, nos indicou que foi, ou seja, quando tu mudas a ligação entre esses habitats, necessariamente, ou pelo menos até certo ponto, vai-se estar a mudar como a forma como um processo ecológico qualquer funcionam. Naquele caso, a grande pena que nós tivemos foi que, quando inicialmente pensámos o trabalho, ainda não se falava de redes multicamada, de multilayers em ecologia. Só veio quase 2 ou 3 anos depois, nós já temos finalizado todo o trabalho de campo. Portanto, na altura tivemos que encontrar uma solução digamos, de recurso, porque achámos a ideia interessante e que tínhamos dados, digamos, de certo modo ajustados a tentar, para nos sentirmos tentados a entrar nesta área. Mas eu acho que pode ser fundamental nessa questão. Uhum. Eu acho que... Opa, desculpa, Lupe. Não, fala você. Na verdade, o espaço é fundamental, né? E por incrível que pareça, a gente está só engatinhando também mais uns aspectos, né, desafiadores de conseguir incluir o espaço nesses modelos de redes também, né? Então, tem toda a perspectiva de metacomunidades, né? Todas essas modelagens de metacomunidade, como que a gente incorpora isso para as interações, né? Ou como incorpora as interações nos modelos de metacomunidade, né? Pode ser o contrário também. Então, se a gente for pensar nesse trabalho de meta-redes que a gente fez na Mata Atlântica, né, a gente não tem o espaço, apesar da gente identificar a distribuição das espécies no espaço, a gente não tem o espaço explícito, né, no modelo, né? Então, a gente não considera, por exemplo, questões de movimentação das espécies, né? Isso seria algo super interessante e desafiador para a gente conseguir fazer também, incorporar, por exemplo, pensando em plantas, né, os kernels de dispersão de sementes, a que distâncias a gente consegue ter a dispersão por determinada ave, né, ou seja, a que distância a interação de dispersão de sementes de fato consegue ir, né, e como isso afeta a conectividade dessa paisagem. Então, na verdade, todo o pessoal das redes espaciais que estuda isso, né, mas, de novo, isso, no caso das redes espaciais, dessa linha, né, de colocar a movimentação das espécies, dispersão, não é incorporada a interação. Então, é mais uma dessas questões que a gente precisa da transdisciplinaridade dentro da própria ecologia para conseguir responder essas perguntas de forma mais ampla, né? Lupe, por favor, você queria falar? Eu só queria falar algo semelhante ao que você falou, mas para complementar, com certeza a distribuição de espécies influencia as interações, né? Tem estudos, por exemplo, eu não me lembro o ano, mas foi 2019, 20, do OFME e do grupo da Vargas Leite, em Nature, Ecology and Evolution, que eles mostram como, quando as espécies estão mais perto do borde, range edge, não sei como se fala, elas são muito mais sensíveis à fragmentação de hábitat, né? Então, se elas estão sendo afetadas de maneira diferente pelo entorno, dependendo em que parte da sua distribuição elas estão, com certeza isso vai ter uma influência em como interage com outras espécies, né? Eu queria só falar rapidinho do exemplo legal que é o objeto de estudo do John Thompson, né, do mosaico de coevolução, que tem aquela interação, acho que agora eu não lembro, confundo os nomes, mas acho que é a greia e a litofraga, não, acho que é a greia e a litofraga, não sei, mas que dependendo do local é um mutualismo, né, é uma polinização, se tem uma outra espécie numa outra localidade, esse mutualismo, na verdade, vira um antagonismo, porque a outra espécie é um mutualista mais eficiente, né?
Então, eu acho que tem vários exemplos bem legais da importância da variação espacial nas interações ecológicas. Esse é um dos exemplos clássicos do John Thompson. Ótimo, muito bem lembrado, né? Estou aqui controlando o tempo com a Amanda. Vamos passar para mais uma pergunta aqui rapidinho, então. É do Fábio André Gomes Cavalcante. Parabéns, exposições maravilhosas e de muito conhecimento. Como temos discutido sobre a transdisciplinaridade do poder do capital desde os primeiros dias, gostaria de saber se existe algum estudo sobre o quanto mudanças nas interações podem custar economicamente, uma vez que muitas vezes é apenas dessa forma que muitos conseguem mudar comportamentos. Ontem a Mariana Vale, né, falou um pouco disso, eu acho. Ela tem um trabalho mostrando, a fala dela foi em relação ao custo de você prevenir pandemias por meio da preservação ambiental, né? Então, eles têm uns valores, ela citou alguns valores e tal. Eu procurei bastante, eu queria ter um slide falando o custo das mudanças climáticas, mas não tem, eu não achei, pelo menos. Tem vários exemplos isolados, tem uns exemplos mostrando o custo em termos de doenças respiratórias, porque se você diminui os gases do efeito estufa, diminui a poluição do ar, isso tem um efeito direto na saúde humana. Tem bastante, como eu mencionei, falando da pandemia. Tem alguns estudos mostrando o impacto, né, por exemplo, da extinção de abelhas nativas na polinização dos sistemas agrícolas, mas um valor assim específico eu não achei nenhum trabalho, tem vários isolados. Alguém sabe de algum que ponha valores específicos? Eu conheço. Vai. Eu conheço trabalhos que colocam valores, por exemplo, nas interações que são de controle biológico, né? Disso tem alguns exemplos. Eu acho que um dos Estados Unidos, que é um pouco mais antigo, e um estudo recente do Sudeste Asiático, do 2020. Então, eu concordo, às vezes colocar um valor, um preço, né? Faz algumas pessoas escutar, mas também, uma vez um professor meu na universidade falou que isso é um pouco perigoso, porque se você não encontra um valor econômico para alguma coisa, então, o que significa isso? Que então pode destruir, ou pode, não importa, né? Então, por isso que eu falei também um pouquinho do valor intrínseco, né, da natureza em geral, mas é verdade que muitas vezes o número e numa moneda forte faz as pessoas prestar mais atenção. Sim, eu também não conheço assim, não sei, estudos que quantifiquem exatamente isso para cada tipo de interação, ou para tirando as espécies comerciais, ou coisas que tenham um impacto assim super evidente na vida das pessoas. Acho que não conheço assim estudos, mas de algumas coisas que li, tenho a ideia de haver já alguns trabalhos a querer ligar. Ou seja, a maneira como algumas interações biológicas, interações entre espécies, podem ou não afetar, pois, como é que se traduzem realmente em serviço do ecossistema e como é que alterações na provisão desses serviços, como é que isso também pode afetar a parte ecológica, ou seja, tentar ligar, não é só o que é que digamos, a natureza nos dá, mas também o que nós fazemos pode afetar as interações biológicas e depois ter o outro, ou seja, ter os dois sentidos. Mas também não conheço assim muitos estudos a fazer esse tipo de quantificação. A gente está quase encerrando aqui, então vou ter tempo para uma última pergunta, e ela é uma pergunta bem desafiadora do Paulo Guimarães, né? Ilustre. Então, peço para a gente tentar responder de forma sucinta, se for possível, né? A pergunta é a seguinte:
Fantástica série de palestras, parabéns para vocês, gente. Eu tenho uma dúvida de longa data. Como foi mencionado, a variação nas abundâncias entre espécies está associada a padrões observados em interações ecológicas, por exemplo, o número de links de uma espécie. Todavia, as próprias interações podem influenciar a demografia das populações interagentes. Seria possível separar o que é causa e o que é consequência na relação entre abundância, padrões de interação em redes ecológicas? Eu acho que já perguntei isso uma vez noutro sítio ou outra pessoa. Eu acho que vai meio que o ovo e a galinha, né? As coisas, na verdade, elas têm feedbacks, né? Esses são sistemas retroativos, né? Que se influenciam, então não tem só uma causa e só um efeito, né? A gente volta de novo àquela questão de pensar que o sistema é interconectado, né? Então a gente acaba medindo um efeito, por exemplo, né, das mudanças climáticas no sistema X, né? Mas você também vai ter esse feedback de volta do sistema X, bom, nas mudanças climáticas numa escala maior, né? Mas poderia pensar em próprio Mildo trabalha com os efeitos indiretos, né? Que vai influenciar outras espécies, outros sistemas conectados. Agora, conseguir diferenciar o que é o que, eu não consigo ainda achar uma resposta para isso. Não sei, só construindo se calhar um sistema de raiz do zero, mas isso é quase uma daquelas experiências clássicas que onde se aprendeu muito de mesocosmos e coisas parecidas, em que se vão adicionando espécies e depois ver como é que cada uma das partes vai evoluindo, mas depois isso tem o outro lado, que é quão realista é que isso é, porque depois são sempre condições super se calhar demasiado controladas, que não refletem o que é um sistema artificial, mas também não sei, não faço ideia. Isso. Deixou em aberto. Bom, então, eu acho que com isso a gente vai tendo que encerrar. Obrigada novamente, né, a participação de todos, o pessoal que assistiu, as perguntas. Desculpa as perguntas que não foram possíveis de ser respondidas. E, pessoal, obrigada demais pela presença de vocês. Eu não sei se vocês querem falar alguma coisa para a gente fechar e passar a palavra final para a Amanda depois, mas eu estou muito contente com a nossa conversa aqui. Espero que tenha sido bastante produtiva também para vocês e para todo mundo que nos assistiu e compartilhou algumas ideias aqui. Se alguém quiser falar alguma coisa para dar um tchauzinho. Então, só agradecer o convite, a organização, e foi um prazer estar aqui com vocês hoje e me pôr à disposição se alguém quiser mandar um e-mail, alguma coisa que a gente não conseguiu abordar ou alguma coisa que eu falei que não ficou clara também, estou à disposição. Obrigada, pessoal. Eu também só agradecer, muito obrigada, e igual que a Marília falou, se alguém tiver alguma dúvida ou quiser interagir assim um pouco mais, é só mandar um e-mail, né? Obrigada. Sim, eu a mesma coisa. Eu gostei muito de participar aqui. Podíamos estar aqui a falar mais meia hora ou uma hora e seria sempre espetacular, mas já sabemos, nunca há tempo para tudo. Mas muito obrigado pelo convite. Foi muito bom. Ótimo, obrigada, gente. Da mesma forma, estamos disponíveis para trocar mais ideia. Obrigada, Amanda. Você. Bom, pessoal, eu também agradeço grandemente para vocês, Karine Emer, Guadalupe Peralta, Marília Gaiasso, Sérgio Timóteo, por terem aceitado estar com a gente aqui hoje conversando.